nesse fazer discípulos en eso de ser de discípulos todas as de nações, todas las naciones, cada de nós tem cada uma uno de maneira nosotros tenemos una manera singular, singular, única, única, para realizar isso. para realizar eso. Cada de nós. Cada uno de nosotros. Entende isso? ¿Entiende Tá eso? bom. Por exemplo, Por ejemplo, eu quero, em inglês faria yo mais quiero- sentido en inglés tendría más sentido. com a palavra shape, Shape, que es formar. mas eu vou traduzindo para cada Voy né? traduciendo para O S, que é o primeiro, que eso es lo que primero. em inglês é spiritual gifts, En inglés es Dons regalo espiritual. dons espirituais. Dones espirituales. Então nós todos, cada de nós, Entonces, cada uno de nosotros, quando você foi salvo por Jesus, cuando usted fue salvado você por recebeu pelo menos um. Jesús, usted recibió por lo menos Alguns de un vocês têm uma mão cheia así deben estar de baños llenos dons, de habilidades dones, habilidades dadas pelo Espírito dadas Santo a por el você. Espíritu Santo a usted. E não há outra pessoa como No hay você. otra persona como usted. Estão comigo? ¿Están Estão conmigo vendo en isso eso? aí? ¿Todo bien? A segunda La letra, la segunda parte, o H, el agar. H, né? H, uma letra Oh, la H, letra H ela vem para, em inglês seria en inglés habilidades em es la português. habilidad, Habilidades. habilidades. Ou seja, cada de O nós sea, cada uno de temos nosotros habilidades tenemos naturais. habilidades naturales. Hoje o Manuel chegou bem Hoy cedo. Manuel Or- llegó começou temprano, a organizar comenzó a tudo. organizar todo. Davi está aqui fazendo David essa está câmera. haciendo la cámara. Isso não é um dom espiritual. Eso es un don Isso não é um dom espiritual. Eso es un don Esta é uma espiritual. habilidade Eso son que Deus deu habilidades que Dios para dio consertar coisas, para hacer para cosas, arrumar coisas, para para cosas, organizar para organizar eventos e programas. y programas. Então as habilidades vão Entonces, estar las aí. habilidades van a estar ahí. Mas a próxima letra, Mas la próxima em letra, inglês en seria um inglés, P, a la letra P de la Paulo. P de Pablo, Então seria paixão. sería pasión. Algumas coisas que nos realmente, gente, Algunas cosas que eu, uno siente. eu me realizo quando eu estou fazendo listo isso. para hacer eso, realizado Então para essa hacer eso. paixão que Deus nos Esa dá, pasión que Dios ela nos nos da, motiva. eso nos motiva. Então, olha, junto os dons espirituais, Entonces tenemos los dones com as espirituales, habilidades, con las habilidades, agora com essa ahora con paixão. esa Oh, pasión. man. Oh, man. Então Oh, Dios. você vê que está se tornando Usted está forma, viendo né? que está tomando Tá? forma, E ¿verdad? depois nós Y vemos a después letra vemos la letra E. E. E essa letra E E vem essa letra E experiências. Experiencias. Experiências de vida. Experiencias de vida. Cada coisa que nos Cada acontece, cosa que nos sucede, até as coisas ruins, hasta las cosas malas. Deus não Dios desperdiça no nada. desperdicia nada. Ele está nos Él preparando nos prepara para cumprir o para propósito cumplir su propósito que Ele nos confiou. que Él nos confió. Entenderam isso? ¿Entendieron eso? Então esse é o Entonces, ese es el Ele criou esse propósito para Este nós. creó ese propósito. Se para você nosotros. for em casa e Si olhar usted ve en casa y vea os versículos de 1 até 9, versículos del 1 al 9, você vai ver que é o processo de salvação. usted va a ver cuál es el proceso de salvación. Nós estávamos mortos, Nosotros estábamos muertos, mas Deus, mas Dios, na sua infinita en su misericórdia, infinita misericordia, nos salvou, nos salvou, nos transformou, nos transformó, agora em Cristo ahora Jesus, en Cristo Jesús, nos deu autoridade de nos estar dio nas regiões autoridad de celestiais, estar en los cielos e Ele diz agora, celestiales, vai, cumpra o seu y propósito. ahora vaya y cumpla E su para isso eu propósito. lhe dei Y dons, para eso él dio para isso eu lhe dei dones, habilidades, eu lhe dei uma paixão, le dio e pasión, tudo que você todo está lo que usted vivendo está viviendo não é erro, no es un error, não é um mistake que no está es acontecendo. una equivocación que está Porque pasando. Deus sabe Porque que Dios você sabe precisa que disso. usted precisa para cumprir de o seu eso, propósito. para cumplir su propósito. Estão comigo? ¿Están conmigo? Amén. Tá? Eu gostaria que vocês Y a me mí me gustaría que perdoassem usted me perdone. de fazer um testemunho Voy a pessoal. dar un testimonio personal. Porque quando fazendo um testemunho Porque pessoal, cuando hago un testimonio parece que a personal, gente está se colocando lá em parece cima, que né? la gente se está Eu poniendo não sou encima. mais especial que Yo no você. soy más especial que O usted. mesmo Deus é seu Deus. El mismo Dios, O que mesmo es su Pai Dios, é o el meu mismo Pai. Es mi Padre, Nós es mi somos Dios irmãos también. em Jesus. Nosotros somos hermanos en Jesús. Mas eu me lembrei ao preparar essa Mas palavra, yo me acordé preparando esta palabra quando minha esposa e eu chegamos a este cuando mi país. esposa y yo llegamos a este país. Ela falava um pouquinho de inglês. Ella hablaba Eu não un falava poquito inglés nada. y yo no hablaba nada de Nem inglés. hi. Ni siquiera sabia hola, fazer. Ni siquiera sabía decir hola. Eu me lembro que quando Yo cheguei me no acuerdo que aeroporto cuando llegué en el Kennedy, aeropuerto Kennedy, e eu estava yo saindo, estaba saliendo e de repente E um de policial repente, policía veio para o meu encontro me vino a e encontrar falava comigo. y hablaba E conmigo. eu não sabia o que Y ele yo queria no falar. sabía lo que me E decía. finalmente Y finalmente, ele apontou. él apuntó É que o meu zíper estava es que mi baixado. mi zipper estaba bajado, la bragueta estaba abierta. Vocês se imaginem Ustedes isso? ¿Se imaginan eso? Yo decía,
esse sufoco, né? Eso fue el... Nós viemos para aqui Nosotros venimos... a um lugar em Rutherford, que é um pouquinho mais nosotros fuimos a un ao lugar norte en de nós Rutherford, aqui. un poquito E alejado estamos de em donde uma estamos ahora. casa. E estamos en una casa. E aquela casa havia nos prometido Y esa casa que nos había que nós prometido, viríamos que nosotros e poderíamos estaríamos, ficar o tempo que fosse necessário. y estaríamos el tiempo que fuese necesario. Mas logo que chegamos, Mas luego que ficou llegamos, bem claro nos dijeron bien que claro o marido queria que nós ficássemos. que el marido quería que nos Queria que nós ficássemos. que se quedaran, Mas a esposa não queria que nós mas ficássemos. la esposa no E quería quando que a nos esposa quedáramos. não quer, Y cuando la o esposa que no que quiere, acontece? ¿qué pasa? Nós vamos. Vamos, ¿no? E era inverno. Y era invierno. E tão difícil. Y fue tan Sem difícil, falar inglês. sin hablar inglés. Então nós fomos por aquele lugar. Entonces nosotros nos fuimos de ese lugar. Quando nós viemos, Cuando nosotros nos nós tínhamos fuimos, uma promessa nosotros teníamos de una que havia promesa patrocinador, de que había un patrocinador sponsor, o un patrocinador para assinar os nossos documentos para firmar nuestros para o documentos visto de estudante. para una visa de estudiante. Porém, quando nós chegamos, Por eso cuando llegamos, para que ele assinasse, para que nos eu enseñase, tinha que trabalhar na fábrica dele. yo tenía que trabajar en la fábrica de él. Então, ele, no papel dizia que En me el papel sustentava, decía que él me apoyaba, mas eu me estava sustentaba, trabalhando na fábrica. mas yo estaba trabajando en la fábrica. E nessa fábrica, Y en esa fábrica ninguém falava português. nadie hablaba portugués. Ou você falava inglês, O hablaban ou inglés, falava o hablaban dominicano, dominicano, ou porto-riquenho, o puertorriqueño. que é pior, ¡Es né? peor! ¿Qué pasó? E aí estávamos. Y ahí estábamos. E tanta coisa se Y nos tantas passou. cosas que nos Naquele sucedieron. tempo não En aquel havia tiempo no había internet, internet, somente telefones, solamente teléfonos. em algumas Beeper. e aqueles y não nem beeper no ainda, había ni siquiera beeper. aqueles o orelhão que chamamos no Brasil, había. né? Esos orejones ahí que Esses dicen- que estão em lugares que están en públicos. lugares públicos, esas, Oh. esas Phone booth. cabinas, Phone esas booth. cabinas de teléfono. Cabines telefônicas. Era assim para falar com os Eso familiares. es la única manera para Então hablar tudo con los tinha que ser por familiares. carta. Entonces todo E tenía que ser demorava por muito. carta y demoraba mucho. E eu me lembro que às vezes, Y yo me acordaba que algunas com veces saudade do país, para comunicar con el país com saudade, longing, like, Extrañando o su país. extrañando al país. E aí nós pegávamos uma fita, Y ahí a veíamos fita cassete, un cassette, veíamos un daquela cassette antiga, né? E com o hino nacional do Brasil. con el himno nacional de E nós Brasil. ficávamos de pé. Y nos E poníamos tocávamos de o pie, hino. y tocábamos E el chorávamos. himno, y llorábamos. Assim. Así. Fui para a universidade. Yo fui para la universidad. E aí na universidade eu ainda não falava inglês. Y en esa universidad nadie hablaba. Foi um milagre passar no teste Fue un de milagro que yo pasé suficiência, el, TOEFL, né? el examen de suficiencia. Então, em todas as classes, Entonces, en todas las eu me clases, sentava yo bem me longe sentaba muy atrás para ninguém falar comigo. para que nadie hable Porque conmigo. se falasse comigo, Porque si hablaba eu não conmigo, sabia responder. yo no sabía responder. Eu levei um gravador Yo llevé un grabador para gravar as aulas. para grabar Mas o las professor aulas, disse, mas el não profesor pode decía, gravar. Usted no puede grabar. Nos intervalos, Mas en las- eu ficava do lado de en- fora, yo me iba fazendo o afuera, que estava lendo, haciendo que me para estaba que ninguém lendo, falasse comigo. para que nadie hable Na conmigo. cafeteria, En la cafetería, mesma coisa. en la misma Porque se cosa. alguém se sentasse na minha Porque si mesa, alguien se sentara en mi que mesa, problema! ¡Qué problema! E para ordenar, Y para ordenar, sempre ordenava as mesmas siempre coisas. ordenaba las Wow. mismas cosas. Na igreja que nós frequentávamos, Nosotros en la iglesia que todos frecuentábamos, falavam somente todos inglês. hablaban solamente inglés. Havia apenas uma família. Había una de familia nada Portugal. más de portugués. E o português de Portugal. Portugal é um pouquinho diferente, não é isso? Portugal y portugués es Então un nós poquito estamos diferente. assim. Entonces estábamos así. Mas chegou um dia, Mas llegó un día o inglês começou a melhorar. que el inglés empezó a E alguém mejorar. nos falou, Y alguien nos dijo, nós temos nosotros tenemos uma igreja em Newark, una iglesia en Newark, onde os adolescentes donde hay unos adolescentes que já não acompanham o português. que ya no acompañan el portugués. Então, se nós poderíamos vir, Entonces, si ustedes e ajudar podrían ir aquele grupo. y ayudar a aquel grupo. em nosso coração, En nuestro corazón havia um chamado para o había un ministério. llamado para ministerio. Para isso estavam estudando. Para eso estaba yo Pois eu não, estudiando. mas eu não podia entender como isso Mas seria yo usado. no entendía cómo hubiese sido yo usado. E nós chegamos aqui em Newark, Entonces llegamos ali nas aquí en 5 Newark, esquinas. en las 5 esquinas. Hoje é uma igreja luterana. Hay una iglesia
iglesia Mas ali luterana. embaixo Ahí havia abajo uma Assembleia de había Deus. una asamblea de Dios. E aí estavam jovens. Y ahí estaban los E jóvenes. quando chegamos ali, Y cuando estábamos o allá, Senhor falou muito claro. el Señor habló bien claro. Esta é a área Este es el área onde vocês vão investir donde ustedes van a invertir todos os seus dias de ministério. todos sus días de ministerio. Você está comigo? ¿Usted está conmigo? O Senhor foi nos moldando, El Señor fue cambiando, foi dando a experiência, dándoles experiencia, conhecendo os imigrantes, conociendo a los inmigrantes, sentindo como é difícil fazer sentir isso. cómo es difícil hacer eso. Eu me lembro que algumas Yo me vezes, acuerdo que algunas veces, para manter a escola e também para manter a mantener nossa la escuela casa, y mantener nuestra casa, nossa primeira filha nasceu, nuestra primera hija nació. eu me lembro que eu saía Yo me acuerdo que yo do salía trabalho del trabajo para a escola, para la escuela, depois vinha para después casa, venía para la casa, trabalhava de madrugada, trabajaba de madrugada, entregava jornais de manhã cedo. entregaba E começava tudo de novo. Eu não estou dizendo que eu sou melhor que você, mas eu estava vendo que Deus tinha um propósito. E Ele estava usando cada aquilo para que a gente pudesse apreciar o que imigrantes fazem nesse lugar. O fato de nós não desistirmos do espanhol, não desistimos do português, não desistimos do inglês, é porque esse é um propósito de Deus para nós. Então, eu não sei onde você está, mas você não está aqui me ouvindo pela internet ou aqui presente por um erro, por um engano da parte de Deus. Deus te trouxe aqui com um propósito. A nossa missão é comum, mas o propósito para o qual você está aqui é único. Não há outro como você. Então não permita que as circunstâncias, não permita que as experiências tirem você do plano de Deus. Deus não nos chamou para ficarmos confortáveis. Ele não nos chamou para que a gente ficasse sem dificuldades. Por vezes Ele nos permite as dificuldades, que elas vão nos moldar, vão nos preparar para cumprir o propósito que Deus tem para nós. Quando eu olho para trás, eu digo isso com orgulho. Eu vejo que eu escrevo muito melhor em inglês do que jamais escrevi em português. Eu tenho uma compreensão das palavras e do mais muito maior. Por quê? Porque a obra de Deus para a nossa vida era aqui nesse lugar, no dia de hoje. Mas sabe quantos anos nós estamos na América? Alguém quer ter uma ideia? Agora em agosto completamos 50 anos. 50 anos. Eu queria que fosse 5 anos. 5 anos. Mas Deus tinha um plano de 50 anos. Deus tem um plano para você. Não é somente para vir aqui, ter uma vida melhor para você ou para os seus filhos. Deus te chamou aqui porque Ele ama esta cidade. Há uma multidão de pessoas aqui que precisam de Jesus. Hoje em Newark, a comunidade equatoriana é a maior. Mas isso não quer dizer que as outras nacionalidades não precisam ser alcançadas. Mas Deus não quer que nenhum fique para trás. E algumas dessas pessoas, você é a pessoa certa para ser usada por Deus, para falar com eles, falar com elas. Maiores as suas dificuldades, maior é a sua experiência. Porque quando dificuldades vêm, você vai experimentar o poder de Deus na sua vida. Ajudou? Eu creio que Deus está nos chamando. Estamos muito felizes com onde estamos hoje. Mas isso é apenas o começo. Mas essa obra não é minha. Essa obra não é de Lisete, não é de Jairo, não é de Davi. Cada um de vocês está aqui e talvez ouvindo a minha voz para esse propósito. Somente cada um fazendo a sua parte é que nós vamos poder realizar o propósito de Deus para nós. Amém. Gente, há uma alegria extraordinária. Os sofrimentos às vezes são grandes, mas a alegria de haver cumprido o propósito de Deus, ela não tem preço. Então persevere, fique firme. Você pode chorar com o Senhor, mas fique firme.
o Senhor é contigo. El Señor está contigo. Eu me lembro que me acuerdo uma de determinada época da nossa vida, eu fazia os trabalhos que eu lhe falei e não podia parar de ir na escola por causa do visto. Mas a Cláudia trabalhava no Dunkin' Donuts. Naquela época, Dunkin' Donuts não tinha drive-thru. Você tinha que entrar no Dunkin' Donuts. E tudo não era de papel. Eram xícaras e pratos, tudo de louça. Você sentava à mesa. Então as hostess, elas vinham a cada um de vocês. Então ela tinha um avental. Então os tips, ela colocava assim no avental. Então quando ela chegava em casa, ela pegava o avental e colocava assim na mesa, para nós sabermos como nós íamos comprar o alimento para o próximo dia. Mas o Senhor nos manteve. Você está me entendendo isso? Então eu não sei onde você está. Não permita que circunstâncias, que nada venha tirar você desse propósito de Deus. Você foi criado para isso. Deus lhe deu dons espirituais para isso. Deus te deu habilidades para isso. Deus te deu uma paixão para isso. E Ele te deu também experiências para isso. Confie nele. Entregue sua vida. Eu creio que o Senhor quer que vamos explodir em crescimento saudável, maduro, profundo, em nome de Jesus. Amém? 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 Aleluia. Eu queria que dois de vocês orassem. Eu quisiera que dois de ustedes orem. E que o Senhor possa confirmar essa palavra em seus corações. Amém. Amém.